Você já sentiu como se suas pernas não fossem mais as mesmas? Aquele cansaço ao caminhar até a cozinha, o medo de levantar rápido e perder o equilíbrio, ou a sensação de que está mais difícil subir apenas um lance de escada. Isso não é fraqueza sua. É algo silencioso que atinge milhões de pessoas depois dos 60. E poucos sabem o que realmente está por trás disso. Dona Célia, aos 82 anos, passou por isso. Ela dizia que era normal da idade, até o dia em que quase caiu no supermercado. Foi ali que ela decidiu mudar. E o que aconteceu nas semanas seguintes deixou até os médicos impressionados. Hoje, ela caminha leve, tem energia para cuidar dos netos e até voltou a dançar. O que mudou? Uma simples atitude na alimentação, algo funcional, natural e esquecido por muitos. Se você já sentiu algo parecido, comenta aqui. Já senti isso. Você vai entender por que isso pode mudar tudo, e talvez, se olharem para você daqui a uns meses, nem acreditem na sua idade. Vamos juntos descobrir o que Dona Célia fez, porque o segredo que transformou a vida dela pode transformar a sua também. Foi numa manhã fria de segunda-feira que Dona Célia percebeu. Havia algo muito errado. Ela sempre foi daquelas senhoras cheias de disposição, que varria o quintal logo cedo, fazia café cantando e regava as plantas antes do sol esquentar. Mas naquele dia, levantar da cama parecia escalar uma montanha. As pernas tremiam, os joelhos doíam e o chão parecia mais longe do que nunca. Será que é só a idade chegando? Pensou. Tentou seguir a rotina, mas bastaram 2 passos para desequilibrar e se apoiar na parede, sentindo aquele medo conhecido que tantos escondem, o medo de cair. E foi ali, naquela fração de segundo, entre a parede fria e o vazio sob os pés, que ela decidiu. Chega! Eu preciso cuidar de mim de um jeito diferente. Foi então que ela procurou ajuda e chegou até a doutora Hikari Takeda, uma médica japonesa que se apaixonou pelo Brasil, mais ainda, pela sabedoria dos mais velhos. O seu corpo ainda pode te surpreender, Dona Célia, disse ela com um sorriso calmo. Mas a senhora precisa dar o que ele realmente precisa. E aí veio a parte mais bonita. Não se tratava de remédios caros ou exercícios impossíveis. Era sobre entender o corpo, acolher a mudança e fazer escolhas simples, mas poderosas. A doutora Hikari explicou que, com o passar dos anos, o corpo começa a perder massa muscular de forma natural. É como se os músculos fossem murchando aos poucos, se não forem alimentados e estimulados corretamente. Isso se chama fraqueza muscular, e está por trás de muitos tombos, dores e até da falta de energia que tanta gente atribui apenas à idade. Mas o que quase ninguém sabe é que é possível reverter esse processo, e até fortalecê-lo, com uma combinação inteligente de alimentação funcional, movimento leve e algumas mudanças de mentalidade. Dona Célia começou com uma simples receita de chá com cúrcuma e gengibre, que a doutora Hikari recomendou. Esse chá, além de ajudar na circulação, reduz a inflamação que muitas vezes trava suas articulações, explicou ela. E ao contrário do que se pensa, não é preciso fazer milagres. 1 copo por dia, em jejum, já começou a fazer diferença. Em poucas semanas, Célia começou a sentir mais firmeza nas pernas. Pela primeira vez em meses, voltou a subir 2 degraus sem apoio. A rotina também ganhou toques novos. Pequenos alongamentos ao acordar, apertar uma bolinha de borracha para ativar a força nas mãos e caminhar dentro de casa por 5 minutos após o almoço. Simples, leve, possível. Você não precisa correr maratona, mas precisa mostrar para o seu corpo que ele ainda é útil, que ele ainda tem propósito, dizia a doutora Hikari. E Célia acreditou. Passou a comer mais folhas verdes escuras, como couve e espinafre, que a doutora explicou serem ricas em magnésio, um mineral que ajuda os músculos a funcionarem melhor e reduz as câimbras noturnas que tanto a incomodavam. Também aprendeu a colocar uma colher de azeite extra virgem em pratos quentes, o que ajudou na absorção de vitaminas e deu mais energia ao longo do dia. Hoje, Dona Célia não apenas se sente melhor, ela se sente dona de si. Ela olha no espelho e enxerga alguém que não desistiu, que escolheu se cuidar com carinho e inteligência. E sabe qual foi o segredo? Ter escutado aquele chamado silencioso do corpo e ter respondido com amor. Às vezes, tudo o que ele precisa é de atenção e paciência. Escreve aí nos comentários: meu corpo merece esse cuidado. Porque, se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo o mesmo chamado.
E o que vem agora pode mexer ainda mais com você. A mudança real começou num lugar inesperado, na cozinha de Dona Célia. Depois daquela conversa com a doutora Icari, ela percebeu que o que colocava no prato tinha um impacto direto na força das pernas, na energia ao acordar e até no humor ao longo do dia. Um detalhe simples chamou sua atenção: o café da manhã. Por muitos anos, ela tomava café preto com 2 fatias de pão branco. Era prático, era costume, dizia. Mas a médica explicou com carinho que esse pão, apesar de macio, era como um ladrão invisível que inflamava o corpo aos poucos. Ele se transformava rapidamente em açúcar no sangue, gerando picos de energia seguidos de quedas. E, com o tempo, enfraquecia os músculos e aumentava as dores. Célia se assustou. Como algo tão comum podia fazer tanto estrago? A doutora Icari então sugeriu uma troca simples e saborosa. Substituir o pão branco por uma fatia de batata doce cozida, regada com azeite extra virgem e polvilhada com orégano. Essa combinação é anti-inflamatória, dá energia constante e ainda ajuda os músculos a se manterem firmes, explicou. E o melhor, era fácil de preparar, até mesmo para quem tem limitações físicas. Bastava cozinhar algumas rodelas de batata doce no domingo e guardar na geladeira. Na manhã seguinte, era só esquentar no fogão ou no micro-ondas e finalizar com um fio de azeite. Dona Célia seguiu essa dica por uma semana. E foi no 8º dia que ela percebeu. As pernas já não doíam ao se levantar da cama. Ela não sentia mais aquela névoa no corpo logo após o café. A energia que achava que tinha se perdido com a idade, começou a voltar. E não foi só a batata doce. A doutora também ensinou algo precioso. A inflamação no corpo, aquela que enfraquece os músculos sem avisar, não vem só da alimentação ruim. Ela também vem do estresse, da má qualidade do sono e até do excesso de pensamentos negativos. Cuidar da mente é cuidar do corpo, disse. Então, junto com as mudanças na alimentação, Célia passou a praticar um pequeno ritual todas as manhãs. Abrir a janela, respirar fundo 3 vezes e repetir uma frase que ouviu da doutora. Meu corpo está vivo, e merece ser cuidado com amor. Pode parecer bobo, mas esse momento de presença se tornou sagrado. Era o lembrete de que ela estava no controle da própria saúde, um passo de cada vez. Célia também descobriu que beber um copo de água morna com limão logo ao acordar ajudava a limpar o organismo e a reduzir aquela sensação de inchaço que sentia nas pernas. E percebeu que, ao retirar os embutidos do almoço e colocar mais alimentos naturais no prato, como abóbora, brócolis e cenoura, tudo funcionava melhor. O intestino, a circulação, a energia. Era como se o corpo estivesse agradecendo, silenciosamente. A transformação dela não foi mágica. Foi prática, diária e possível. E foi justamente essa simplicidade que deu força para continuar. Porque cuidar da saúde depois dos 60 não precisa ser complicado. Precisa ser gentil. Precisa fazer sentido. Comenta aí. Essa mensagem era para mim. Porque, no fundo, todos nós sentimos quando algo toca de verdade. E tem algo ainda mais revelador nisso tudo. Desde que começou sua transformação, Dona Célia encontrou em pequenos rituais um novo sentido para os seus dias. Um deles virou quase sagrado, o chá da noite. Não era um chá qualquer, era o chá que a fazia dormir melhor, acordar com menos dores nas pernas, acima de tudo, sentir que estava fazendo algo por si mesma. Todas as noites, pouco antes de se deitar, ela preparava sua caneca com carinho. Colocava uma xícara de água para aquecer, separava 5 folhas frescas de manjericão do vaso que ela mesma cultivava na janela da cozinha e acrescentava uma pitada de cúrcuma em pó, bem dourada. Desligava o fogo, misturava tudo, tampava a xícara e deixava ali, por exatamente 7 minutos. Esse tempo de espera virava um momento só dela, de silêncio, de cuidado, de pausa. Quando o relógio marcava 7 minutos, ela destampava, respirava o aroma acolhedor daquele chá e bebia devagar, sentindo o calor se espalhar pelo corpo. A doutora Icari havia explicado de forma simples. O manjericão tem propriedades naturais que ajudam a equilibrar os hormônios do estresse, e a cúrcuma combate a inflamação crônica que tanto prejudica os músculos e articulações com o passar dos anos. Juntas, essas 2 plantas formam uma combinação poderosa, que atua em silêncio, à noite, enquanto o corpo descansa. E foi justamente no descanso que Célia começou a notar as maiores mudanças. Ela,
que antes acordava várias vezes com dores nos quadris e formigamento nas pernas, passou a ter noites tranquilas. Acordava com a sensação de corpo leve, mais disposição para levantar e sem aquela rigidez que parecia normal na terceira idade. Era como se o corpo estivesse, finalmente, dizendo obrigado. O mais bonito é que essa prática não exigia esforço. Mesmo nos dias mais cansativos, preparar o chá era simples. Não precisava de ingredientes caros, nem de equipamentos especiais. Apenas água quente, folhas e um pouco de atenção. E mais do que os efeitos físicos, havia um impacto emocional profundo. Porque toda vez que ela preparava o chá, estava reforçando uma decisão: a de se colocar em primeiro lugar. A de não aceitar mais a dor como destino. A de transformar sua saúde a partir de escolhas pequenas, mas consistentes. A doutora Icari sempre dizia que os bastidores da saúde estão nos hábitos diários. Não é só o que se faz no momento de crise, mas o que se faz todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. E esse chá, simples e antigo, virou o símbolo disso para Dona Célia. Ela não tomava esperando um milagre. Tomava porque acreditava na força de cuidar de si mesma. E o corpo respondeu. Os músculos ganharam mais resistência, as caminhadas voltaram a fazer parte da rotina e até o humor melhorou. Porque dormir bem e viver sem dor muda tudo. Comenta aí. Agora entendi o que faltava. Porque às vezes, é exatamente isso, um hábito, um cuidado, uma decisão, que muda o rumo da nossa história. Mas isso é só o começo dessa mudança. Foi numa conversa tranquila durante a terceira consulta que a doutora Icari sugeriu algo novo para Dona Célia. Elas já haviam ajustado a alimentação, introduzido o chá noturno e melhorado a qualidade do sono. Mas ainda havia um medo rondando, o medo de cair. Célia confessou, com os olhos baixos, que evitava sair de casa sozinha. Mesmo dentro de casa, às vezes se sentia insegura para andar sem se apoiar nos móveis. Foi então que a doutora sorriu e falou: Célia, agora é hora de fortalecer sua confiança nas pernas. E eu quero te ensinar um segredo japonês que mudou a vida de muitos idosos no meu país. Ela chamava de Aruki-H, um nome diferente, mas que significava algo simples e poderoso: caminhar com consciência. A proposta era fácil de entender e fácil de aplicar, até mesmo por quem já tinha limitações. Bastava reservar 5 minutos pela manhã e mais 5 à tarde, escolher um cantinho seguro da casa, e caminhar devagar, em linha reta, com passos curtos e firmes. Mas o mais importante era prestar atenção ao movimento. Nada de andar no automático. A ideia era sentir o pé encostar no chão, perceber o calcanhar tocar primeiro, depois a planta do pé, e por fim os dedos. Enquanto isso, a respiração deveria acompanhar o ritmo. Inspira contando até 3, expira contando até 3. A princípio, pareceu estranho. Mas Célia topou. Começou andando do quarto até a cozinha, com uma xícara na mão. Depois, sem a xícara. E logo estava fazendo a pequena caminhada sozinha, apenas sentindo o corpo em movimento. E, mais importante, sentindo que o corpo respondia. Aos poucos, os joelhos pareciam mais estáveis. Os tornozelos deixaram de estalar. E o medo foi diminuindo. A doutora Icari explicou que esse tipo de movimento consciente, ainda que simples, ativa profundamente os músculos estabilizadores, aqueles que seguram o corpo em pé e ajudam a manter o equilíbrio. Esses músculos, quando esquecidos, se enfraquecem, e aí vêm as quedas, os sustos e a insegurança. Mas com essa prática diária, mesmo com poucos minutos, eles despertam novamente. É como se o corpo voltasse a se lembrar de que é capaz. E para Célia, essa lembrança virou libertação. Ela já não precisava mais esperar o neto para ir até o portão. Já conseguia subir os 2 degraus da sala sem se apoiar. E isso, para ela, era como ganhar asas de novo. Tudo isso sem precisar sair de casa, sem equipamento, sem impacto. Só ela, seu corpo e a vontade de voltar a confiar em si mesma. Célia dizia que aquele momento do dia era um presente. Uma forma de conversar com o próprio corpo, com respeito e paciência. E o corpo respondia. Foi isso que evitou novas quedas e trouxe segurança para andar sozinha novamente, contou emocionada. A confiança que voltou aos poucos, passo por passo, virou símbolo da nova fase que ela estava vivendo. Escreve só para eu saber que você tá aqui. Tô nessa jornada também. Porque às vezes,
Tudo o que precisamos é de um passo, firme, consciente e cheio de intenção. E o que vem agora pode mexer ainda mais com você. E foi numa manhã ensolarada, enquanto descascava uma laranja com calma, que Dona Célia revelou à doutora Icari o que ela mesma passou a chamar de seu elixir da juventude. Um costume simples, mas cheio de significado e efeitos visíveis. Ela começou a preparar essa bebida com carinho todos os dias ao acordar. Misturava o suco de uma laranja fresca com meia cenoura ralada e, em seguida, acrescentava uma colher rasa de um pó que ela mesma fazia em casa. Casca de ovo bem lavada, seca e triturada até virar um pó fininho, que ficava guardado num potinho de vidro. Por fim, espremia algumas gotas de limão por cima. Pronto. Era isso. Uma receita simples, natural, que começou quase como uma curiosidade, mas que logo mostrou resultados no espelho e no jeito como ela se sentia por dentro. A doutora Icari explicou de forma leve que essa combinação ajudava o corpo de várias formas. O suco de laranja trazia vitamina C, essencial para a produção de colágeno, aquela proteína que mantém a pele firme e as articulações bem lubrificadas. A cenoura, rica em beta-caroteno, fazia bem para a visão e ajudava a manter a pele mais viçosa. E o pó da casca do ovo, por incrível que pareça, era uma fonte natural de cálcio e colágeno biodisponível. Quando ativado com limão, ele era absorvido com muito mais facilidade pelo corpo. O que antes parecia só uma mistura inusitada, passou a fazer parte da rotina com propósito. Em poucos dias, Dona Célia notou que a pele estava menos ressecada, aquele aspecto opaco e sem vida começou a dar lugar a um brilho discreto e saudável. E os olhos? Os olhos voltaram a ter aquele brilho que ela nem percebia mais. Não era só beleza. Era vitalidade voltando ao corpo. O mais especial dessa receita, além dos benefícios físicos, era o sentimento de cuidado que ela despertava. Enquanto misturava os ingredientes, Dona Célia sorria. Era o momento dela, logo cedo, antes de todo mundo acordar. Um gesto simples, mas que dava o tom do dia. Era como dizer ao próprio corpo: eu não te esqueci. Eu ainda acredito em você. E o corpo escutava. O intestino começou a funcionar melhor, as dores nas juntas diminuíram, e até as unhas ficaram mais fortes. Tudo isso com algo que qualquer pessoa, mesmo com mobilidade reduzida, pode fazer em casa, sem precisar correr atrás de produtos caros ou difíceis de encontrar. Com o tempo, essa bebida virou mais do que um hábito. Virou um símbolo da nova fase que ela estava vivendo. Uma fase de reconexão com o corpo, com a saúde e com o prazer de cuidar de si mesma com simplicidade e amor. Deixa nos comentários: meu corpo merece esse cuidado. Porque, às vezes, a mudança começa num copo simples, e se espalha por todo o corpo, por dentro e por fora. Mas isso é só o começo dessa mudança. Dona Célia sempre acreditou que o corpo fala. Mas foi só depois de tantas mudanças na rotina, o chá noturno, o suco matinal, os passos conscientes pelo corredor de casa, que ela começou a entender outra verdade ainda mais profunda. O corpo também escuta. Foi a doutora Icari quem, numa das consultas mais emocionantes, falou sobre o poder das palavras ditas a si mesma. A forma como você se trata por dentro, Célia, transforma o que acontece por fora, disse com delicadeza. A partir daquele dia, Célia passou a praticar um novo hábito todas as manhãs. Antes mesmo de preparar o café, ela ia até o espelho da sala, olhava nos próprios olhos, olhos que já estavam mais brilhantes, por sinal, e dizia em voz firme, mas amorosa: meu corpo me ama, e eu cuido dele com carinho. No início, parecia estranho, até bobo. Mas com o tempo, aquelas palavras foram ganhando verdade. Era como se, a cada repetição, ela fosse se relembrando de que não estava velha, nem fraca, nem esquecida. Estava viva. E merecia esse cuidado. O que começou com uma frase, logo se espalhou para outras áreas da vida. Um dia, enquanto caminhava devagar em frente ao portão, Célia avistou Dona Lourdes, uma vizinha viúva que raramente saía de casa. Naquele dia, Célia sorriu, deu um bom dia mais demorado, e convidou a vizinha para caminhar com ela dali até a esquina. Lourdes hesitou, mas aceitou. E o que era para ser uma ida tímida até a esquina virou, aos poucos, uma nova rotina para as duas. Caminhavam juntas, mesmo que devagar, e conversavam sobre filhos, saudades, receitas e novelas antigas.
Em pouco tempo, aquilo virou um dos momentos mais importantes do dia. Célia percebeu que, por mais que cuidasse do corpo, havia algo mais profundo pedindo atenção: o coração. Porque não é só o corpo que adoece, às vezes, é a alma que se cala, é o peito que se aperta na solidão dos dias iguais. E foi nesse reencontro com o outro que ela reencontrou também a leveza. A doutora Icari costumava dizer que o corpo floresce quando a gente se sente pertencente. E ela estava certa. Depois que Célia começou a compartilhar risos com a vizinha, o passo ficou mais firme, o olhar mais leve, e até as noites ficaram mais tranquilas. A força nas pernas se somou à força do afeto. E a saúde, que antes parecia distante, passou a ser sentida no calor de um abraço, na troca de confidências e nas gargalhadas que escapavam no meio da caminhada. Às vezes, a cura chega em forma de companhia. E foi assim, entre um chá, uma caminhada e uma conversa no portão, que Dona Célia redescobriu o prazer de viver, por inteiro. Comenta aí. Essa mensagem era para mim. Porque quando o coração reconhece um cuidado, ele bate diferente. E o que vem agora pode mexer ainda mais com você. Num dos encontros mais especiais com a doutora Icari, Dona Célia levou algo diferente. Dentro de uma pastinha azul, havia 2 fotos. Uma tirada há pouco mais de um ano, no auge da sua tristeza, com o rosto abatido, os ombros curvados e um olhar distante, como se ela não estivesse mais ali por inteiro. E outra, impressa recentemente, de um domingo no quintal, sorrindo ao lado da neta enquanto colhia hortelã para o chá. Cabelos presos com um lenço florido, bochechas coradas, postura ereta e, principalmente, aquele brilho no olhar que só quem reencontra a própria força é capaz de carregar. Quando a doutora Icari colocou as 2 imagens lado a lado, ficou em silêncio por um instante. Respirou fundo e disse: Célia, essa transformação é visível. Mas o que me emociona é saber que ela começou de dentro para fora. E é exatamente isso. Porque, olhando aquelas fotos, não se tratava de parecer jovem. Era sobre se sentir viva. A verdadeira juventude não está na ausência de rugas ou no número da identidade. Está no jeito de andar com firmeza, de respirar com leveza, de cuidar de si com carinho. Está na rotina que ela construiu com pequenos hábitos. O chá antes de dormir, o suco ao acordar, a caminhada consciente, o sorriso trocado com a vizinha, a frase no espelho. Tudo isso, somado dia após dia, virou o seu milagre silencioso. Mas se você perguntar a ela, Dona Célia não dirá que foi sorte, nem fórmula mágica. Ela sempre repete, com aquele tom sereno de quem sabe o valor do que viveu: não foi um milagre. Foi uma decisão por dia. Essa frase ficou marcada. Porque ela carrega tudo o que importa. A ideia de que é possível mudar mesmo depois dos 60, dos 70 e até dos 90. Que o corpo, mesmo cansado, responde com gratidão ao menor gesto de cuidado. Que a mente, mesmo cheia de histórias difíceis, pode aprender a descansar e a se renovar. E que a alma reencontra a alegria quando percebe que ainda há tempo. Tempo de cuidar, de mudar, de experimentar o novo, de rir com quem se ama, de acordar e dizer: hoje eu vou me tratar com gentileza. Olhando a história de Dona Célia, o que mais impressiona não é a mudança no físico, nas pernas mais fortes ou nas dores que sumiram. É a luz que voltou a habitar seus dias. É o reencontro com a própria essência. E se você chegou até aqui, talvez também esteja sentindo que algo dentro de você está pedindo esse reencontro. Uma parte sua que, mesmo em silêncio, sabe: ainda dá tempo de florescer. Escreve aí: agora entendi o que faltava. Só para eu saber que essa mensagem te encontrou. Mas isso é só o começo dessa mudança. Sentada em sua cadeira de balanço, com um pano bordado nas mãos e o sol da tarde aquecendo o rosto, Dona Célia foi perguntada por uma vizinha mais nova o que ela diria para alguém que está começando agora, que sente medo, insegurança ou até vergonha de tentar mudar depois de tanto tempo. Ela sorriu com doçura, olhou nos olhos da moça e disse com firmeza suave: você não precisa fazer tudo de uma vez. Só não pode parar de cuidar de você. A frase saiu simples, mas carregada de verdade. Ela sabia, na pele, o que era acordar se sentindo pesada, perdida, cansada de tentar. E também sabia o que era dar o primeiro passo, mesmo pequeno, e sentir o corpo e o coração responderem com esperança. Ela contou que, no começo,
Só conseguiu mudar uma coisa. Começou com um chá. Só isso. Um copo quente à noite, feito com folhas simples, preparado com carinho. Era o momento em que ela dizia para si mesma: isso aqui é por mim. Depois, tirou 5 minutos do dia só para ela. Podia ser para respirar na janela, ouvir uma música ou dar 2 passos mais firmes dentro de casa. Mas eram 5 minutos sagrados. E aos poucos, esse cuidado foi se espalhando. Como uma plantinha que brota depois da primeira chuva, o corpo começou a reagir. E junto com ele, a vontade de continuar. Sally aprendeu, com a própria experiência, que não é a velocidade que transforma. É a constância. É repetir pequenas decisões todos os dias até que o corpo comece a confiar, a mente comece a acreditar, e o coração volte a sorrir. Diga uma palavra gentil para o seu corpo hoje. Ela disse, olhando para frente como quem lembra de algo muito precioso. Mesmo que ele esteja cansado, mesmo que você sinta dor, mesmo que nada pareça fácil. Porque quando a gente fala com amor, o corpo escuta. Ele pode estar machucado, mas não está perdido. Ele só precisa sentir que você ainda está com ele. E ali, naquela simplicidade, estava a essência de tudo o que viveu. Dona Célia nunca quis ser exemplo de juventude. Quis ser lembrada como alguém que não desistiu de si. Que teve coragem de mudar a própria rotina aos 72 anos e descobriu que é possível recomeçar em qualquer idade. O que muda a gente não é um remédio milagroso, é o jeito como a gente começa a se tratar. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Porque talvez, só de ouvir essas palavras, o seu coração já tenha entendido que é possível sim, começar hoje, no seu tempo, do seu jeito, com o que você tem. E tem algo ainda mais revelador nisso tudo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também está pedindo esse cuidado. E saiba, não importa a idade, sempre é tempo de começar com carinho. Se esse vídeo tocou algo em você, escreve aqui nos comentários. Meu corpo merece esse cuidado. Porque, às vezes, só de dizer isso em voz alta, a gente já começa a se tratar diferente. Se esse tipo de cuidado faz sentido para você, se inscreve aqui no canal Segredos de uma Sábia. Esse espaço é seu, para aprender, se fortalecer, se inspirar e, principalmente, para lembrar todos os dias que você não está sozinha nessa caminhada. E se em algum momento desse vídeo você sentiu conforto, clareza ou esperança, deixa seu like. É uma forma de mostrar que esse conteúdo te fez bem. Tem um vídeo aqui do lado que continua essa conversa e mostra exatamente o que comer para fortalecer suas pernas a partir de amanhã. Clica e vem comigo. A próxima etapa dessa jornada pode ser ainda mais transformadora.